Queridos irmãos, uma alegria estar aqui, transmitir a palavra de Deus. Nós vamos meditar nesta noite na primeira carta de João, capítulo de número 1, versículos 1 a 4. E ao ler esse texto, a gente se propõe a explanar sobre o seguinte tema: a vida eterna é comunhão. Diz assim o texto, 1 João 1, de 1 a 4. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida. Pois a vida foi manifestada, e nós a temos visto, e dela testificamos, e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai, e a nós foi manifestada. Sim, o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que vós também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos, para que o nosso gozo seja completo. O apóstolo João nos fala aqui acerca da vida eterna. Mas a vida eterna aqui não é entendido como alguma coisa que nós vamos conquistar, uma condição que a gente vai ter. Aqui, a vida eterna, quando ele assim fala, ele fala de uma pessoa. A vida eterna para João não é um estado na qual nós vamos entrar ou já entramos. A vida eterna é a comunhão com uma pessoa com a qual Deus fala conosco, com a qual Deus nos chama para si. E esta pessoa, ela se manifestou na carne, ela se manifestou como um ser humano igual a nós. Ela veio a nós como um ser humano. Quem o viu, quem esteve com ele, seus pais, seus irmãos, e depois aqueles que o ouviram, de imediato não perceberam que ele era algo além de ser humano. Pensaram nele apenas como um ser humano. Mas, na medida em que tiveram comunhão com esta pessoa, eles perceberam que essa pessoa era algo além de um ser humano. Era ser humano, mas era além também. Por isso, o apóstolo João diz, e começa, o que era desde o princípio. Quando ele diz assim, a pessoa que era desde o princípio, ele não está falando simplesmente de uma humanidade, de um homem que nasceu em um determinado tempo, mas antes daquele tempo ele não existia. Quando ele fala essa frase, o que era desde o princípio, ele está nos dizendo que a pessoa que eles conheceram existia antes mesmo de aparecer como ser humano. A pessoa que eles conheceram na carne era alguém que já existia antes, desde o princípio. Que princípio é esse? O princípio de todas as coisas. Porque é assim que ele está escrevendo uma carta, mas quando ele escreve seu evangelho, a sua primeira frase é: no princípio era o verbo. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Portanto, esse de quem ele testifica é um ser humano, mas é um ser humano que também, como pessoa, como existência, ele é desde o princípio. Então, ele é próprio da divindade, ele é a divindade, ele é Deus, mas ele apareceu a nós. Por isso ele diz, aquele que era no princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida. Então, aqueles que veio a eles,
e da qual eles se tornaram discípulos, eles se tornaram apóstolos. Essa pessoa que veio é alguém que é Deus, que existia antes de ter vindo ao mundo, mas que chegou ao mundo. E aqui esteve entre nós como um de nós. E aí ele pode dizer de uma forma muito clara, aquele que era desde o princípio, aquele que era o verbo da vida, pois é, este que era isso, veio até nós na forma de uma pessoa, Jesus Cristo, e nós o vimos. E nós ouvimos suas palavras. E nós tocamos nele, nós o abraçamos, nós o beijamos, nós estivemos com ele. Ele tocou em nós e nós tocamos nele, porque ele era um de nós. Quantas vezes, quando Jesus ele ia curar algum doente, ele tocava no doente. Era o seu toque, a sua mão. Era pele com pele. Mas saía poder quando ele tocava. Da sua pele, das suas mãos, do seu toque. É isso que João diz. Ele era uma pessoa de verdade. Uma pessoa com quem a gente conviveu. Como convivemos com os nossos familiares, com os nossos amigos. Ele também era assim. Então, João diz, o incrível é que este que era desde o princípio, este que é o verbo da vida, ele era um humano como nós, igualzinho a nós. Ele também tinha fome e precisava comer, ele também tinha sede e precisava beber. Ele também precisava ir ao banheiro, como nós precisamos. Ele era um de nós. Ele era um de nós. Assim, ele diz, mas ele não era simplesmente um de nós. Ele era, aí vem as denominações que João dá para ele. Ele era a primeira denominação, ele era o verbo da vida. A palavra verbo, que é a palavra logos, né, em grego, significa palavra. Aqui traduzida como verbo, em outras traduções está a palavra. Ele era a palavra. Agora, por que essa designação palavra? Por dois motivos. Primeiro, porque como é que Deus começa a criar? Lá no Gênesis, no princípio criou Deus os céus e a terra. Tá? Como? E disse Deus. A palavra de Deus é criadora. Disse Deus, haja luz e houve luz. Então veja, a palavra de Deus é criadora. A palavra cria. A palavra cria. Então, quando Deus diz haja luz, é esta palavra que cria. E é isso que João está dizendo. Esta palavra é esta pessoa que nós conhecemos. Esta palavra que criou tudo é esse que conhecemos. Outra coisa, eu estou falando palavras agora para vocês. Está saindo da minha boca palavras que vocês estão ouvindo e vocês estão entendendo. A palavra que estou dizendo está trazendo comunhão com a gente. Agora, a minha palavra vem de mim, vem de dentro de mim, vem do meu ser. Ela chega a vocês, mas ela parte de dentro de mim. Quando João fala aqui do verbo da vida, ele está dizendo, esse verbo da vida, ele é a expressão de Deus, porque ele vem de dentro de Deus. Então ele é Deus também. Ele é Deus o verbo, ele é Deus palavra, mas ele é Deus que vem de Deus, e que a gente vai chamar de Pai. Então, o verbo da vida significa que é o Deus que vem de Deus, o Deus que cria. E o que é que ele cria? A vida. É o verbo da vida. Tudo que existe, ele criou. Tudo que tem vida, ele criou. As florestas que têm vida, ele criou.
Os seres microscópicos que têm vida, Ele criou. Os seres gigantescos, como os dinossauros que habitaram a Terra, Ele criou. Nós humanos, Ele criou. Ele é a palavra da vida. Veja, Ele não é a palavra da morte. Ele não é a palavra da destruição. Ele não é a palavra do acabar com as coisas. Não, é o contrário. Ele é a palavra da vida. Ele é a palavra que dá vida. Ele é a palavra que ressuscita os mortos. Lázaro, sai para fora. Ele é a palavra da vida. Aquele que vem, aquele que veio até nós, é aquele que nos dá vida para viver. Por isso que ele vai dizer, eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. Esse é o que veio a nós, mas João continua qualificando ele, pois a vida foi manifestada, ele é a vida, e nós a temos visto e dela testificamos, e vos anunciamos a vida eterna. Agora, João qualifica essa vida. Não é apenas a vida, a existência, mas é também a vida eterna. E o que é esse vida eterna? O que é essa qualificação eterna? Esse adjetivo, o que significa? Significa que é a própria vida de Deus. Porque quando a Bíblia fala de eternidade, a Bíblia está falando de Deus. Deus é eterno, nós passageiros, mas Deus é eterno. Então, a vida eterna é a vida de Deus. Que vida Ele veio nos trazer? Que vida Ele veio nos dar, nos oferecer? A vida de Deus para nós. Ou seja, para que nós participemos da vida de Deus, da vida eterna. Vida eterna não é só assim, uma vida que nunca acaba. Não, o seu sentido principal é uma vida que está na comunhão de Deus. Aí, Ele nos trouxe a vida eterna. Essa vida eterna estava com o Pai e nos foi manifestada a nós. A vida eterna estava com o Pai e foi manifestada a nós. O que Ele veio nos trazer foi a vida do Pai. Esta vida eterna estava com o Pai e agora ela passa a ser nossa, ela é trazida para nós por esse que vem, Jesus Cristo, por essa palavra criadora, essa palavra que nos dá vida eterna também. Não apenas nos deu a vida como existência, ela nos dá a vida eterna, ou seja, a vida em comunhão com o Pai. A vida em comunhão com o Pai. Agora veja bem, como é que a gente conseguiu saber desse Jesus? Nós nunca vimos Jesus. Nenhum de nós nunca ouviu Jesus falando alguma pregação. Jesus está no tempo lá atrás, 2000 anos. Nós estamos aqui hoje. Como é que a gente teve acesso a esse Jesus? O que vimos, o que ouvimos, o que contemplamos, o que nossas mãos apalparam, isso vos anunciamos. Ou seja, essa vida eterna que Jesus nos traz é uma vida que chega a nós pelo testemunho destes homens. Aqueles apóstolos que estiveram com Jesus, aquelas testemunhas que estiveram com Jesus, que viram tudo o que Jesus foi, aqueles que tocaram Jesus, aqueles que ouviram, aqueles que viram, esses contaram para nós, e isso ficou escrito no livro, Novo Testamento, a Bíblia, ficou escrito para que nós soubéssemos dele. E é por isso que a Bíblia é quem nos revela Jesus Cristo. E o que é a Bíblia? O que é o Novo Testamento, mais especificamente? A palavra dos apóstolos. A palavra desses homens que andaram com Jesus, que viram Jesus, que tocaram em Jesus. Ele diz, nós anunciamos isso para vocês. Então, a vida eterna que Jesus veio nos trazer, ela consiste nesta comunhão com estes homens que estiveram lado a lado com Jesus. Por isso que a nossa fé é uma fé apostólica. Por quê?
porque ela depende do testemunho destes homens. Mas estes homens não nos apresentaram uma doutrina. Estes homens não nos apresentaram simplesmente uma história. Estes homens não nos apresentaram um sistema de fé, de pensamento. Presta atenção. Estes homens aqui, os apóstolos, os que tocaram, os que viram e ouviram, eles nos apresentaram uma pessoa. Por isso, nós vamos crer em uma pessoa chamada Jesus Cristo. Nós não vamos crer em uma igreja, nós não vamos crer em um credo, em uma declaração de fé, nós não vamos crer em uma estrutura, nós vamos crer em uma pessoa, porque este é o verbo da vida. Eles não viram doutrinas, eles viram uma pessoa, o verbo da vida. Eles viram e ouviram e apalparam um ser humano de carne e osso que esteve com eles. Mas eles apalparam também aquele que é Deus eterno, que vive com o Pai, que vive com o Espírito e que veio a nós. E chegou a nós, chegou a esses homens, e por meio da palavra desses homens chegou a nós. E nós hoje cremos, porque esses aqui testemunharam. Eles testemunharam de uma pessoa, e agora nós cremos também nessa pessoa. Portanto, a vida eterna de Jesus é, em primeiro lugar, a comunhão com aqueles que estiveram com Jesus, seus apóstolos. Mas a vida eterna, essa que Jesus nos trouxe, ela também é comunhão com algo mais. Diz o verso 3, sim, o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que vós também tenhais comunhão conosco, para que vocês tenham comunhão conosco. Essa vida eterna que Jesus veio trazer, que Jesus é, essa vida eterna é uma vida eterna de comunhão entre nós. Nós que cremos, nós que o seguimos, é uma vida de comunhão entre nós. Nós anunciamos Jesus para que vocês tenham comunhão conosco. Veja, tudo é plural. Para que vocês tenham comunhão conosco. É tudo plural. Por quê? Porque o Evangelho de Jesus, Jesus Cristo, nos une como pessoas. Ele faz de nós, pessoas individuais, um corpo, uma comunidade, uma igreja. Faz de nós não apenas um ajuntamento de pessoas, um ajuntamento de pessoas que se amam. Um ajuntamento de pessoas que se querem, um ajuntamento de pessoas que gostam de estar juntas, umas das outras, um agrupamento de pessoas que gostam de ajudar umas às outras, um agrupamento de pessoas que gosta de anunciar esta pessoa que nos une, ou seja, que gosta de evangelizar, que gosta de fazer missões em outros lugares, que gosta de transmitir o Evangelho, que gosta de ajudar os que estão necessitados, como é o caso do Rio Grande do Sul, nesse momento. Ou seja, esse Evangelho de Jesus, essa presença de Jesus, nos une uns aos outros. Não é possível viver o Evangelho e ser uma pessoa isolada. Não quero saber de ninguém, não me interessa a situação de ninguém, quero viver sozinho a minha vida, vou viver só para mim, o resto não me interessa. Não é possível. Se alguém foi alcançado por Jesus, se alguém viu Jesus através da pregação desta palavra, esta pessoa se interessará em ter comunhão com os outros. Essa pessoa vai se interessar em amar seu próximo. Essa pessoa vai ter interesse em ajudar.
não em destruir a vida dos outros, não em falar mal, não em fazer o mal, mas em fazer o bem, em ajudar, em ser solidário, em ser uma pessoa que se achega às outras pessoas. É isso que Jesus faz na nossa vida. Ele não apenas nos leva a uma comunhão com aqueles que falaram acerca dele para nós, ele nos leva à comunhão com as outras pessoas, para que vocês tenham comunhão conosco, ele diz, para que vocês tenham comunhão conosco. Veja, essa comunhão, ela não é buscada somente com aqueles que, como nós, se encontraram com esse Jesus, se encontraram com esse verbo da vida. Essa comunhão também, ela é expandida para todos aqueles que ainda não creem, para todas as outras pessoas, independente se elas creem ou não. Porque Jesus, quando nos buscou, nós não críamos, nós não estávamos nesse grupo, mas Jesus nos buscou. Portanto, e Jesus nos buscou através desses que já eram, através desses que já pertenciam. E da mesma forma nós vamos ter comunhão também com aqueles que não creem. Nós vamos também amar aqueles que ainda não creem. Nós vamos também ajudar aqueles que ainda não creem. Não ficaremos restritos apenas ao nosso grupo de fé, apenas à nossa igreja. Nós também vamos olhar para fora e dizer, com vocês outros, nós também queremos ter comunhão. Nós também queremos estar juntos, nós também queremos conversar. E nessa comunhão, tanto ouviremos, como anunciaremos aquilo em que cremos. Portanto, a comunhão aqui, que é em primeira instância com o povo de Deus, essa pessoa também vai buscar comunhão com todas as outras pessoas, independente de se creem ou não. Aí, neste Evangelho de João, nesta primeira carta, nós também lemos assim: para que vós também tenhais comunhão conosco, no versículo 3. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. A nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Então, nós não apenas temos comunhão uns com os outros, nós vivemos, somos irmãos, mas agora nós também temos comunhão com o Pai e com Jesus Cristo. É com o Deus Trino que nós temos a comunhão. É com o Deus Trino. Essa é a nossa comunhão. Nós agora temos comunhão com Deus. Primeiro, a nossa comunhão é com o Pai. Esse verbo da vida veio, ele que é o Filho de Deus, o Filho desse Pai, mas ele veio para que nós também nos tornássemos filhos de Deus. Filhos de Deus. E exatamente isso que somos agora, por causa do Filho de Deus, Jesus Cristo. Nós temos comunhão com o Pai. O Pai de Jesus é o nosso Pai agora. O Pai de Jesus nos ama da mesma forma como ama seu Filho. E nós temos comunhão com o Pai e podemos chamá-lo de Pai. E ele de fato é o nosso Pai. E quando nós partirmos deste mundo, ele é o nosso Pai. E ele nos receberá como filhos queridos e amados na sua casa. Na sua casa. E como filhos seremos tratados, não apenas agora, eternamente. Como filhos seremos tratados por esse Pai. O Pai de Jesus é nosso Pai. E nós temos comunhão com esse Pai. Por isso, em nossas orações, podemos dizer Pai Nosso. Pai Nosso. E não só com o Pai, temos comunhão com o Filho, Jesus Cristo, aquele que veio a nós. E nós sempre teremos comunhão com este nosso irmão.
O irmão que salvou a todos nós. O irmão que nos amou a ponto de ir para a cruz em nosso lugar. O irmão que nos abençoa. E embora João não diga nesse texto, nós também temos comunhão com o Espírito Santo que guiou Jesus, o Espírito Santo que gerou Jesus humano no ventre de Maria, o Espírito Santo que nos abençoa, o Espírito Santo que veio a nós no Pentecostes, o Espírito Santo que vem em nossa vida quando recebemos a Cristo. Temos comunhão com o Espírito. Nossa comunhão é com Deus Trino, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Essa é a nossa comunhão. Portanto, nós estamos numa comunhão com o próprio Deus, que é assim. Mas, essa comunhão com a Trindade, essa comunhão com os irmãos, essa comunhão com as pessoas que nos entregaram essa mensagem, essa comunhão é a vida eterna. Essa comunhão é a vida que Jesus veio trazer. Jesus veio para nos ajuntar, não para nos separar. Jesus veio para nos fazer não para ficar fracionando. Jesus veio para que juntos nós caminhássemos na presença de Deus. Jesus veio para isso. Agora, essa comunhão, essa vida eterna, é uma comunhão de alegria, é uma comunhão de prazer. É isso que ele diz no verso 4. Essas coisas vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Seja completa. Então veja bem, esta comunhão é a comunhão da alegria, do gozo, do contentamento, de viver feliz, de viver alegre. É para essa comunhão, é isso que a comunhão produz em nós. É uma comunhão da alegria. Meus irmãos, nós passamos por tribulações e dificuldades nesse mundo, é verdade. Mas o que nunca nos faltará, o que nunca sairá de nós é a alegria de termos comunhão com Jesus, com o Pai, com os irmãos, com os nossos amigos e as pessoas que ainda não são de Jesus. Essa alegria da comunhão nunca vai faltar. A comunhão traz essa alegria. Assim é que Paulo pode dizer: chorai com os que choram, alegrai-vos com os que se alegram. Porque a alegria passa a ser uma corrente entre nós. A alegria passa a ser algo a ser distribuído entre nós. Então, quando eu me alegro com o evento da minha vida, vocês também se alegram, porque vocês têm comunhão comigo. Quando um de vocês tem uma alegria, uma vitória, uma coisa boa que vai celebrar, todos nós temos. Quando alguém que é nosso amigo se converte a Jesus Cristo, começa a seguir Jesus, nós todos temos uma alegria imensa por causa disso. É isso que a comunhão produz, a alegria entre nós. A vida daquele que está em comunhão com o povo de Deus, com Jesus Cristo, com o Pai, é uma vida na qual a alegria é muito mais forte, é muito maior do que as tristezas ocasionais, do que os choros que também temos. Todas o choro, a tristeza, a dor, o sofrimento, nós temos, faz parte da vida. A gente sabe disso. Mas a alegria que há em nosso coração supera, é maior. Ressignifica a nossa dor, ressignifica nosso sofrimento. A alegria é maior. Porque esse Deus com quem temos comunhão é o Deus da alegria. Pensamos em Jesus geralmente como alguém de cara fechada. Pensamos em Deus Pai, naquele velhinho de cara amarrada, e triste, e zangado, que nunca sorri. É esse o modelo imaginário de Deus
aqui em nossas mentes. Mas esse não é o Deus que a Bíblia apresenta. O Deus que a Bíblia apresenta é um Deus de alegria, é um Deus alegre. Nosso Deus é um Deus alegre. Nosso Deus é um Deus que se exprime em alegria. Por isso que Ele nos abençoa tanto. Porque as bênçãos dEle produzem alegria em nós. Produz alegria em nós. Respiramos, isso produz vida. E essa vida produz alegria em nós. Veja alguém que está com falta de ar. Veja alguém que não consegue respirar em um hospital. Veja alguém que precisa de uma bomba para conseguir respirar. Não está conseguindo absorver a bênção de Deus que se chama respirar. Mas quando eu e você vivemos essa bênção que Deus dá, o que vem a nós? A alegria. A alegria de estar vivo. A alegria de respirar. A alegria de fazer aquilo que eu quero. Porque a respiração é vida. É isso. O Deus que nos acolhe, o Deus que tem comunhão conosco é o Deus da alegria. Quando Paulo vai falar do fruto do Espírito, ele vai dizer, o fruto do Espírito é amor, segundo lugar, alegria. Alegria. Vocês acham que, se o fruto do Espírito é alegria, o Espírito Santo é um ser triste? Se vocês acham que se o fruto do Espírito é alegria, nosso Deus é um Deus triste? Ou um Deus zangado? Ou um Deus indiferente? Não. Nosso Deus é o Deus da alegria. E por isso a nossa comunhão, a comunhão com esse Deus, traz alegria para viver. Portanto, se você é de Jesus, uma das características da sua vida é ser alegre na maior parte do tempo. Tem choro, mas é alegre. Na maior parte do tempo é alegre. E o que produz essa alegria? A comunhão entre nós, que nos veio por meio de Jesus Cristo. Por isso, todos juntos estamos unidos a Cristo. Cristo é o centro de tudo. Cristo é o que nos amarra a todos nós. Cristo é a corda que alcançou a todos nós e nos uniu. Os laços que nos uniram é Jesus Cristo. E a partir de Jesus, nós temos comunhão com o Pai, com o Espírito e uns com os outros. E com o mundo inteiro. E com o mundo inteiro. Essa é a comunhão. Portanto, a vida eterna, que é Jesus, e que Jesus veio trazer, é a comunhão. É a comunhão. E que assim vivamos, em comunhão sempre. Lembrando-nos uns dos outros, nas orações, no amor, na ajuda, no bom desejo. Que Deus assim abençoe você, que Deus nos abençoe a todos nós.